Desde 2015, o promotor de justiça Guilherme Meneguin atua na defesa dos atingidos pela barragem de Fundão. 5 anos após o rompimento, ele ainda lamenta a falta de respeito com quem perdeu tudo, inclusive os entes queridos. Lágrimas, tristeza, dor, lama. Uma comunidade soterrada por rejeitos de mineração oriundos da barragem de Fundão das empresas Samarco, Vale e BHP Billiton. No mínimo, o que se espera é que aquelas pessoas sofridas sejam ressarcidas pelo que perderam. Desde 2015, o promotor de justiça Guilherme Meneguin tem sido a voz daqueles que a lama silenciou. O prazo de entrega das casas dos atingidos, que termina daqui a 4 meses, é o atual capítulo desse triste enredo. Houve uma primeira ação civil pública, onde foi feito o acordo, mas eles não queriam nem prazo, nenhuma sanção. Então, o Ministério Público teve que entrar com um segundo processo, no caso, para fixar o prazo, através de um cumprimento de sentença, onde houve uma primeira decisão que fixou agosto de 2020, sob pena de R$1 milhão por dia de atraso. As empresas recorreram e conseguiram adiar para fevereiro de 2021. Esse é o prazo que está válido hoje, mas é um prazo, de certa forma, provisório, porque as empresas estão recorrendo e o Ministério Público também está recorrendo, para que seja mantido o prazo originalmente fixado de agosto de 2020. Por quê? A sanção aplicada ao caso, no caso a multa de R$1 milhão por dia de atraso, é que vai servir para compensar os atingidos por esses atrasos. Guilherme Meneguin faz uma analogia usando a compra de um imóvel na planta para explicar por que a situação deve ser entendida da maneira com a aplicação das multas e não uma nova oportunidade, um novo prazo. Um caso que, de fato, pode ser aplicado analogicamente, segundo a jurisprudência consolidada, uma pessoa que compra um imóvel na planta e não tem esse imóvel entregue, concluído no prazo estipulado no contrato, ela faz jus a uma multa, a um ressarcimento, a uma compensação financeira por esses atrasos. É a mesma situação para o Ministério Público em relação aos atingidos. A Fundação Renove e as empresas têm que assumir que erraram e têm que pagar as penalidades pelos seus erros, no caso, o atraso no reassentamento, de forma análoga a quem compra um imóvel na planta. É importante ressaltar que, em momento algum, as empresas aceitaram qualquer tipo de prazo e sanção. Então, está sendo necessária e imprescindível a intervenção do Ministério Público e do Poder Judiciário. Até a pandemia do novo coronavírus, que começou em 2020, ou seja, 5 anos depois do ocorrido, já virou argumento para a demora no reassentamento das famílias. A rigor, era para eles terem entregue em março de 2019, muito antes do início da pandemia. Nós já estamos completando 5 anos desse crime e a última informação que nós tivemos é que só tem 2 casas em Bento Rodrigues concluídas. Portanto, qualquer alegação que passe do prazo que eles mesmos divulgaram é um absurdo. Agora, se eles autonomamente decidiram suspender as obras, isso, na nossa visão, era desnecessário, porque, a rigor, as atividades de engenharia civil, elas não foram paralisadas por nenhuma lei no Estado de Minas Gerais, nem na União. Porque as atividades de engenharia civil, como obras, reformas, etc., construções, foram consideradas atividades essenciais. E, portanto, não há justificativa alguma para a paralisação de obras. Se eles pararam, foi por vontade própria. E é por vontade própria que eles cometem esses erros há 5 anos. Recursos, exaustivas páginas de processos, negociações e, no final, a falta de compromisso da Fundação Renova, afirmou Meneguin. Se você fizer uma análise do que a Fundação Renova promete, do que ela divulga e do que ocorre na prática, vai ser percebido claramente que ela divulga muita mentira, ela engana as pessoas. Né? Isso não é agir de boa fé, isso não é agir de forma correta. Né? E mais, praticamente tudo que foi garantido, seja mediante acordo ou decisão,
foi descumprido. E aí nós tivemos que entrar com vários outros processos para cumprir o que ela já havia se comprometido a fazer. Então, por exemplo, nós tivemos aí mais de 300 atingidos que não receberam auxílio financeiro, que só receberam depois da intervenção do Ministério Público, do Poder Judiciário, da Defensoria Pública. Então, ela não cumpriu. E mais, ela não só não cumpriu, não concedeu esses auxílios financeiros a vários atingidos, como ela também não foi espontaneamente atrás deles. Nós, por exemplo, do Ministério Público, fizemos um mutirão, fomos à zona rural e procuramos as vítimas. 5 anos depois da tragédia, o recado do promotor de justiça Guilherme Meneguin para aqueles que torcem para um final mais digno a estas pessoas é que a luta ainda não acabou. O sentimento é de que a luta continua. Lamentavelmente, nós não vemos um compromisso real da Fundação Renova em executar, resolver os problemas de forma rápida, de forma eficiente, de forma correta e justa. Então, há, de certa forma, um sentimento de injustiça, né? Mas, por outro lado, eu tenho que revelar que a convivência com os atingidos, a amizade que a gente formou, foi uma coisa muito legal, foi uma coisa bacana e que me torna muito satisfeito com a minha atuação, mas com essa frustração de que eu sei que amanhã, ou semana que vem, ou daqui a um mês, eu vou ter que entrar com outras ações, vou ter que instaurar outras investigações para fazer cumprir os direitos dos atingidos. Em nota, a Fundação Renova informou que a questão do prazo está sendo tratada no âmbito de uma ação civil pública, tendo sido o juízo devidamente informado sobre os impactos da Covid-19 no andamento das obras desses reassentamentos.